A rivalidade entre países é um fenômeno histórico e político que envolve disputas por território, recursos, influência, ideologia ou prestígio. Alguns países têm mais rivais do que outros, seja por questões geográficas, culturais, econômicas ou militares. Neste vídeo, vamos abordar 10 casos de países que têm muitos rivais e os motivos da rivalidade. Um dos casos mais conhecidos de rivalidade é entre a Índia e o Paquistão, dois países que compartilham uma fronteira comum e uma origem colonial britânica. A rivalidade entre eles começou em 1947, quando a Índia se tornou independente e foi dividida em dois estados, um de maioria hindu, a Índia, e outro de maioria muçulmana, o Paquistão. Desde então, os dois países entraram em guerra várias vezes, principalmente por causa da disputa pelo território da Caxemira, uma região montanhosa e estratégica que ambos reivindicam como sua. Além disso, os dois países possuem armas nucleares, o que aumenta o risco de um confronto catastrófico. Apesar de alguns esforços diplomáticos, a relação entre a Índia e o Paquistão continua marcada pela desconfiança e pela hostilidade. Outro caso de rivalidade é entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, dois países que foram separados após a Segunda Guerra Mundial, quando a Península Coreana foi dividida em duas zonas de ocupação, uma sob influência soviética, a Coreia do Norte, e outra sob influência americana, a Coreia do Sul. Em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, dando início à Guerra da Coreia, que durou até 1953 e terminou com o armistício que estabeleceu a zona desmilitarizada entre os dois países. Desde então, a Coreia do Norte se tornou um regime comunista isolado e autoritário, enquanto a Coreia do Sul se tornou uma democracia capitalista próspera. Os dois países vivem em constante tensão, especialmente por causa do programa nuclear e dos testes de mísseis da Coreia do Norte, que ameaçam a segurança da região. Apesar de algumas tentativas de diálogo e cooperação, a relação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda é muito frágil e instável. Um terceiro caso de rivalidade é entre os Estados Unidos e a Rússia, dois países que foram protagonistas da Guerra Fria, um período de confronto ideológico e político que durou de 1947 a 1991. Durante esse tempo, os Estados Unidos lideraram o bloco capitalista ocidental, enquanto a Rússia, então parte da União Soviética, liderou o bloco comunista oriental. Os dois países competiram pela influência global em diversas áreas, como economia, ciência, tecnologia, cultura e esporte. Eles também se envolveram em conflitos indiretos em vários lugares do mundo, como o Vietnã, Afeganistão, Cuba e Angola. A Guerra Fria terminou com o colapso da União Soviética em 1991. Mas isso não significou o fim das divergências entre os Estados Unidos e a Rússia. Os dois países ainda disputam interesses geopolíticos em regiões como o Oriente Médio, a Europa Oriental e a Ásia Central. Eles também têm visões diferentes sobre questões como direitos humanos, democracia, segurança e meio ambiente. A relação entre os Estados Unidos e a Rússia é marcada por momentos de cooperação e confrontação. Um quarto caso de rivalidade é entre Israel e Palestina, dois territórios que compartilham uma fronteira e que disputam o controle da região da Palestina. A rivalidade entre eles começou em meados do século XX, quando a ONU propôs a participação da Palestina em dois estados, um para os judeus, Israel, e outro para os palestinos. No entanto, a implementação dessa proposta gerou conflitos e tensões, e em 1948, o Estado de Israel foi proclamado, gerando a primeira guerra entre árabes e judeus. Desde então, os dois lados entraram em conflito várias vezes, principalmente pela disputa de territórios e pelos direitos políticos e humanos dos palestinos. O conflito gerou guerras, atentados terroristas, bloqueios e tensões diplomáticas, e a região tem sido palco de diversos episódios violentos. Além disso, a situação dos territórios ocupados pelos israelenses tem sido alvo de críticas por parte da comunidade internacional, que acusa Israel de violações dos direitos humanos e do direito internacional. O conflito entre Israel e Palestina é considerado um dos mais complexos e difíceis do mundo, e a solução para essa questão ainda é incerta. O quinto caso de rivalidade é entre China e Taiwan, dois territórios que se consideram legítimos representantes da China, mas que têm governos e sistemas políticos distintos. A rivalidade entre eles começou em 1949, quando o Partido Comunista Chinês tomou o poder da China continental e o governo nacionalista se refugiou em Taiwan.
Desde então, os dois lados mantêm relações tensas, com acusações mútuas de ilegitimidade política e territorial. A China considera Taiwan uma província rebelde que precisa ser reunificada com o resto do país, enquanto Taiwan se considera um estado soberano e independente. A rivalidade entre eles tem gerado tensões militares, políticas e econômicas, e é um dos principais focos de instabilidade na região da Ásia-Pacífico. Além disso, a relação entre a China e Taiwan é afetada por questões como a segurança regional, o comércio e a diplomacia internacional. A China já ameaçou usar a força militar para retomar o controle de Taiwan, o que gerou preocupações na comunidade internacional. Por outro lado, Taiwan busca reforçar sua posição como um Estado democrático e livre, mesmo diante das pressões da China. A rivalidade entre China e Taiwan é considerada um dos conflitos mais complexos e de longa duração no mundo contemporâneo. O sexto caso de rivalidade é entre a Turquia e a Grécia, dois países que compartilham uma longa história de disputas territoriais e políticas. A rivalidade entre eles remonta à antiguidade, quando as cidades-estado gregas e o Império Otomano se confrontaram em diversas guerras. Mais recentemente, a disputa se concentrou em questões como a delimitação das fronteiras marítimas, a soberania de ilhas e o reconhecimento de minorias étnicas. Em 1974, os dois países entraram em conflito militar durante a crise de Chipre, quando a Turquia invadiu a ilha para proteger a minoria turca cipriota. Além disso, a relação entre a Turquia e a Grécia são afetadas por questões como a migração, a economia e a política externa. As tensões entre os dois países se intensificaram nos últimos anos, especialmente por causa das descobertas de gás natural no Mar Egeu e da disputa em torno da Hagia Sofia, um patrimônio cultural que foi transformado em mesquita pela Turquia. A rivalidade entre a Turquia e a Grécia é considerada um dos principais focos de instabilidade na região do Mediterrâneo Oriental. O sétimo caso de rivalidade é entre a Índia e a China, dois países que possuem as maiores populações e economias da Ásia. A rivalidade entre eles se concentra principalmente em questões territoriais e estratégicas, como a disputa pela fronteira entre os dois países, que é uma das mais longas e contenciosas do mundo. A disputa já gerou conflitos militares, como a Guerra Sino-Indiana de 1962, e é marcada por tensões militares e diplomáticas. A Índia acusa a China de tentar aumentar sua influência na região por meio de uma política de cordão de pérolas, que busca estabelecer bases militares e portos em países próximos à Índia. Além disso, a China e a Índia competem pela influência geopolítica em regiões como o sul da Ásia, o Sudeste Asiático e a África, e disputam a liderança do BRICS, um grupo de países emergentes que também inclui o Brasil, a Rússia e a África do Sul. A relação entre os dois países é considerada uma das mais importantes e complexas do mundo, e as tensões entre a China e a Índia têm gerado preocupações da comunidade internacional sobre a segurança e a estabilidade regional. O oitavo caso de rivalidade é entre a Eritreia e a Etiópia, dois países localizados no chifre da África. A rivalidade entre eles começou durante a Guerra de Independência da Eritreia, que durou de 1961 a 1991 e resultou na separação da Eritreia da Etiópia. No entanto, as tensões entre os dois países continuaram, especialmente em relação a questões fronteiriças e de segurança. Em 1998, os dois países entraram em guerra pela disputa de um território fronteiriço, que resultou em dezenas de milhares de mortos e deslocados. Desde então, a relação entre a Eritreia e a Etiópia continua marcada por desconfiança e hostilidade. O nono caso de rivalidade é entre o Reino Unido e a Argentina, dois países que disputam a soberania das Ilhas Malvinas, Falkland, um arquipélago localizado no Atlântico Sul. A disputa remonta ao século XIX, quando o Reino Unido assumiu o controle das ilhas. Em 1982, a Argentina invadiu as ilhas, iniciando a Guerra das Malvinas, Falkland, que durou cerca de 10 semanas e resultou na vitória britânica. Desde então, a disputa pela soberania das ilhas continua, com a Argentina reivindicando a posse e o Reino Unido mantendo a administração das ilhas. A relação entre os dois países é afetada por questões históricas, políticas e econômicas. O décimo caso de rivalidade é entre a Rússia e a Ucrânia. A rivalidade entre eles tem raízes históricas, políticas, culturais e econômicas. Os dois países compartilham uma origem comum no estado medieval de Kiev Rus, fundado no século IX pelos vikings e pelos eslavos do leste. Porém, ao longo dos séculos, a Ucrânia desenvolveu sua própria identidade, idioma e religião, diferenciando-se da Rússia. No século XX, a Ucrânia fez parte da União Soviética,
sob o domínio de Moscou. Com o fim do bloco comunista, em 1991, a Ucrânia declarou sua independência e passou a buscar uma aproximação com o Ocidente, especialmente com a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, uma aliança militar de 31 países. Essa orientação pró-Ocidente desagradou a Rússia, que via na Ucrânia uma zona de influência estratégica e um mercado importante para os seus produtos energéticos. Em 2014, após uma revolta popular que derrubou o presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych, a Rússia anexou a Península da Crimeia, uma região de maioria russa e de grande valor geopolítico. A Rússia também apoiou os separatistas das regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, que se declararam independentes do governo central de Kiev. Esses conflitos resultaram em quase 14 mil mortes, segundo a ONU, e em sanções econômicas impostas pelos países ocidentais à Rússia. Em 2022, a tensão entre esses dois países aumentou ainda mais, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que a invasão tinha como objetivo desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia e impedir sua adesão à OTAN. Porém, muitos observadores viram na invasão uma tentativa de restabelecer o controle sobre a antiga República Soviética e de desafiar o poderio dos Estados Unidos e seus aliados. A guerra entre Rússia e Ucrânia gerou uma crise internacional com condenações e ameaças de intervenção militar por parte dos países ocidentais. O mundo assiste com preocupação ao desenrolar dos acontecimentos, sem saber qual será o desfecho desse conflito que envolve interesses históricos, políticos, culturais e econômicos. Esses são apenas alguns exemplos de países que têm mais rivais e motivo da rivalidade. Existem muitos outros casos no mundo que poderiam ser analisados sob essa perspectiva. O que você acha dessas rivalidades? Você conhece outros exemplos? Deixe seu comentário e até a próxima!